mais um episódio da Terceira Era e o assunto de hoje é o futebol internacional. O destaque é para o ainda jogador do Milan, Lucas Paquetá, que não vem recebendo as devidas oportunidades na equipe italiana. Antes de entrar propriamente na situação do jogador no futebol europeu, vamos conversar um pouco sobre a sua carreira no Brasil pela equipe do rubro-negro carioca. O crescimento de Lucas Paquetá no Flamengo foi algo assombroso. O então técnico do Flamengo na época, o colombiano Reinaldo Rueda, improvisou o jovem meio-campista de centroavante na final da Sul-Americana de 2017 e Paquetá fez o único gol do Flamengo naquela final contra o Independiente da Argentina. A partir de então, os números do garoto que subiu da base do Flamengo começaram a aumentar, e a sua importância na equipe titular do Flamengo na temporada de 2018 praticamente dobrou. E assim, sendo como uma peça fundamental na equipe do Flamengo, o Paquetá se tornou um dos principais jogadores mais promissores de sua geração, juntamente com Vinícius Júnior e outros. A diferença é que Vini Júnior é um velocista que tem como característica principal a tentativa do drible, e se fala tentativa porque se percebe que ainda faltam requisitos técnicos na conclusão de um drible do jovem jogador da equipe do Real Madrid. Já Paquetá é um meio-campista versátil e tem características ofensivas e defensivas a seu favor. E isso faz também dele um ótimo segundo volante, onde pôde se observar na época em que ele atuava na equipe do Flamengo. Além disso, Paquetá é um dos poucos jogadores no futebol mundial que sabe proteger o corpo para receber a bola e consequentemente se livrar do adversário com os dribles que tem como pano de fundo a famosa magia brasileira, porque seus dribles geralmente são arriscados e não deve se criticar tanto isso porque é algo que falta num futebol cada vez mais tático e robótico de hoje em dia. Atualmente, a função de Paquetá que era executada no Flamengo pode ser assemelhada com a de Gerson, ou seja, a de coringa da equipe, pois o então jogador do Milan na época do Flamengo jogava em várias posições, desde a época em que o técnico Carpegiani comandava o rubro-negro da Gávea. O que se percebia em Paquetá era um jogador completo em características, e quando se transferisse para a Europa, isso só iria melhorar, tanto na questão técnica, mas principalmente na questão tática. Muito bem, isso se efetivou? A resposta é que ainda não, mas o motivo de Paquetá não render na Europa até o momento está diretamente relacionado a um técnico em especial, e esse técnico é Marco Giampaolo, especialmente quando disse numa entrevista coletiva que Paquetá deveria ser menos brasileiro. A questão é que com Gattuso, Paquetá teve liberdade para executar sua função no meio-campo do Milan, que era composto por Bakayoko e Kessié, e foi bem em seu início pela equipe italiana. Já com o técnico Marco Giampaolo, ele não teve o mesmo protagonismo, porque esse técnico limitava ele dentro de campo, num esquema tático onde nada era convincente e agradável aos olhos do torcedor. Acreditava-se que depois que Giampaolo deixasse a comissão técnica do Milan, Paquetá iria receber mais oportunidades e não é o que vem acontecendo, muito pelo contrário, ele é o reserva do reserva na equipe italiana do atual técnico. Um jogador com grande potencial que não vem sendo explorado e aproveitado por um time que há anos não conquista um título de relevância tanto no cenário nacional quanto no cenário internacional, ou seja, o ambiente interno do Milan também favorece para que seus jogadores não consigam render o suficiente, trazer a equipe do lugar que nunca deveria ter deixado, que é logicamente o topo, a primeira prateleira do futebol europeu. A consequência é que Paquetá está insatisfeito e logo vai receber uma proposta de uma equipe europeia e provavelmente vai deixar o time do Milan. Um grande erro, pois é um jogador que tem alto potencial de evolução ao longo dos anos, e julgar um jogador com esse potencial que Paquetá tem é um grande erro da diretoria do Milan, porque alguns jogos ruins não devem servir de base de avaliação para um futuro craque do futebol europeu e por que não da seleção brasileira. É um meio-campista completo, tanto na parte defensiva com os desarmes e a proteção da bola, por exemplo, quanto na parte ofensiva com os passes, com os dribles e até mesmo a coerência tática dentro de campo, sem deixar de lado todo o repertório brasileiro que possui e adquiriu em sua época no Flamengo. A gente viu o seu talento na equipe do Flamengo, conquistou prêmios como o troféu Bola de Prata da ESPN,
o troféu Mesa Redonda da TV Gazeta e o prêmio Craque do Brasileirão da CBF e do Globoesporte.com. Já se viu o potencial nas primeiras partidas dele no Milan, inclusive destacando o desempenho dele na questão dos dribles e na proteção da bola, quando vinha o adversário para tentar roubar e ele conseguia se livrar do adversário e fazer uma jogada de destaque. Um exemplo em que já se observou seu potencial no futebol italiano é quando fez a dupla com o atacante polonês Piatek, que ficou conhecida como Paquetec pelas assistências, gols e entrosamento da dupla dentro de campo, que até então pouco se conhecia. E é óbvio que o Milan vai sair perdendo se vender o Paquetá, porque a outra equipe que contratar o jogador vai presenciar todo o repertório técnico e de improvisação, como já dito, o potencial de evolução do jogador dentro do futebol europeu ao longo das próximas temporadas. A ideia de que Paquetá irá ser um dos melhores jogadores de sua geração não é incontestável, pelo contrário, já se observou o que ele fez no time do Flamengo, comprovada e merecidamente, ganhando os prêmios dos principais veículos de comunicação no futebol brasileiro durante a temporada de 2018. O sucesso do jogador no futebol internacional se trata só de uma questão de tempo. Feliz vai ser a equipe que tiver o jogador e presenciar tudo aquilo que ele é capaz de fazer no meio-campo de um time. A gente vai ficando por aqui. Agradecemos por ficar até o final desse áudio. Que você tenha um ótimo dia e até o próximo episódio.